Paz do Senhor Jesus, queridos e queridas, eu sou a Débora, evangelista da Igreja Mipron, e eu tô aqui com vocês hoje para apresentar a segunda aula do estudo que nós estamos aplicando com as mulheres. E se você tá aí, assistindo, pode ser útil para você também. A nossa segunda aula, o tema foi Deus como um Pai. E o texto base que nós usamos para esse estudo foi o livro de Lucas, capítulo 15, do 12 ao 24. Amém? Vou estar lendo e se você puder, que você esteja acompanhando com a sua Bíblia aí também, tá bom? Lucas 15, do versículo 12 ao 24. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E eles lhe repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou, ou seja, acabou com todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu e põe nele um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. A palavra do Senhor, ela vem dizer para mim e para você que o amor de Deus é um amor incondicional. O Senhor, ele tem um amor pelas nossas vidas que ele não se importa com os nossos erros. E não é que você possa continuar pecando ou falhando, não. O Senhor, ele quer ver em nós arrependimento. E quando esse filho, ele pegou tudo aquilo que ele tinha, gastou tudo, mas no final ele reconheceu a grandeza e o amor do pai dele, e ele nem quis chegar dentro daquela casa como um filho novamente, porque ele sabia que de tudo que ele tinha feito, ele não era nem digno aos olhos dele de receber nada, porque ele já tinha pegado tudo que lhe era devido e já tinha acabado com tudo. Mas ele queria voltar pelo menos para que ele fosse tratado como um dos servos. Mas a palavra do Senhor diz para mim e para você que quando ele chegou lá, o pai dele recebeu ele com festa. O pai dele botou novamente um anel no dedo dele, colocou sandália nos pés dele e o recebeu como filho. O amor incondicional de Deus. Lá no livro de Romanos 5, 8, diz assim: Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O Senhor, ele nos ama de uma forma que verdadeiramente nós não merecemos. E esse é o nosso estudo. Nós precisamos aprender a reconhecer Deus como um Pai. A palavra do Senhor diz para nós que Ele é um abrigo. E lá no livro de Salmos, eu gostaria que você também depois anotasse essas palavras aí, para você poder estar estudando. Eu vou estar lendo, mas para você depois poder estar revendo, porque é muito bom a gente poder
trazer essas leituras às nossas vidas no dia a dia. E a palavra de Deus diz no Salmo 7:1: Senhor, Deus meu, em ti me refugio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me. A palavra do Senhor diz que Ele é o nosso abrigo, né? Que quando nós estamos perdidos, nós sabemos que temos um lugar para poder voltar. Porque a palavra do Senhor diz que Ele permanece no mesmo lugar. Nós somos como esse filho. Nós que saímos muitas das vezes do nosso lugar certo, do nosso lugar de abrigo, do nosso lugar de confiança, para poder conhecer as outras coisas. Mas a palavra do Senhor diz para mim e para você que pelo amor do Senhor Jesus, nele nós encontramos abrigo. Só que nós também precisamos entender, queridos, eu anotei aqui, que nós não podemos só buscar o Senhor nos nossos momentos de aflição. Nós precisamos aprender a ter relacionamento com Ele de pai para filho. Porque hoje em dia o que mais tem acontecido são que as pessoas, elas saem, elas pecam, elas erram, elas saem. Quando eu digo sai, queridos, é você sair da presença de Deus, é você deixar de buscar Deus como um pai. E você só se lembrar dele na hora de uma adversidade, de uma hora de aflição, de tribulação, né? Aí você lembra que você tem um Deus vivo, poderoso, e que a palavra dele diz que se você clamar, ele vai te ouvir, se você bater, ela vai se abrir. Só que nós sabemos também que para isso também tem um tempo determinado. Então hoje o Senhor ele nos chama, nós como mulheres, né, principalmente, a estarmos atentos à voz do Senhor como nosso Pai. A aceitação do Senhor, lá no livro de Romanos 15. Romanos 15, 7 diz assim: Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu, para a glória de Deus. Ele nos aceita mesmo nós sendo pecadores, porque sabe que dentro de nós ainda pode operar o amor e a sua graça. Ele nos chama para perto e nos ensina o seu caminho e nos instrui a sermos como Ele. A palavra do Senhor aqui no livro de Romanos diz assim: acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Nós precisamos aprender a estar mais perto do Pai, para que depois também nós possamos estar mais perto das pessoas, e não só as pessoas que estão no nosso convívio, porque a palavra do Senhor diz que Ele veio para todos. Ele veio para todos, e nós, como sal da terra e luz do mundo, nós precisamos aprender com o Pai a direção correta para seguir, para nós podermos ser como Ele, né? Nada melhor do que você ter um bom pai como um bom exemplo. E hoje em dia nós vemos que muitas das casas, às vezes isso não acontece, né? Mas o Senhor ele nos chama para perto para nos mostrar que Ele tem um amor incondicional, que Ele é o nosso refúgio, e Ele ainda nos dá um bom testemunho de como nós fomos aceitos, para que nós possamos também aprender a aceitar as pessoas. No livro de Lucas mesmo, que nós estamos lendo, como nosso texto base, no capítulo 15, no versículo 31, a palavra do Senhor diz assim: Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Precisamos analisar muito bem esse texto e compreender que o papel para um relacionamento verdadeiro depende somente de nós. Não precisamos receber a herança para podermos ser verdadeiramente os filhos. Podemos e devemos usufruir dessa intimidade hoje. E aqui nesse versículo, a palavra do Senhor vem dizer que aquele filho que estava ali dentro da casa, quando esse irmão voltou, ele começou a questionar. Mas a palavra do Senhor diz para mim e para você que aos olhos, muitas das vezes da gente, a gente, como o mundo diz, né? Nós precisamos perder para nós darmos valor. E o Senhor está nos ensinando que não. Que nós estamos ali dentro da casa com o Pai. Nós temos direito de usufruir tudo aquilo que aquele irmão que saiu usufruiu. Glória a Deus. Perdão, queridos.
Mas muitas das vezes a gente quer receber a herança e sair. E quando nós podemos receber a herança e permanecer dentro da casa. Esse filho, eu acredito que quando o pai ele chegou diante desse filho, ele falou: filho, tudo que eu tenho é seu, sempre foi. Você sempre esteve aqui do meu lado. Por que agora eu vou deixar de te abençoar? E é dessa forma que o Senhor ele quer tratar comigo e com você. Nós que estamos dentro da casa, nós que estamos ao lado do Pai, nós que temos buscado ao Senhor, a palavra dele diz para mim e para você que ele é um Pai presente. Ele é um Pai que em todo momento ele está nos ouvindo, ele está nos escutando. A palavra do Senhor diz para mim e para você que mesmo quando nós não falamos e somente as nossas lágrimas elas caem, o Senhor ainda assim ele está recolhendo. Então ele é mais do que um pai, ele é um companheiro verdadeiro e fiel. Que você possa aprender a usufruir dessa intimidade com o Senhor, não para conquistar bênçãos financeiras, para conquistar alguns valores, né? Não, mas que você possa aprender a ser cheio, sabe? A palavra do Senhor, ela veio no meu coração, né, nesse estudo, e o Senhor, ele falava comigo algo assim: a mãe, ela gera o filho dentro da barriga, né, 9 meses ali, e ela já tem naturalmente uma intimidade com o filho, porque tudo que entra em nós, ele alimenta os nossos filhos, né, faz com que eles cresçam, nós tomamos vitaminas e N coisas. Mas o pai, a criança precisa estar reconhecendo a voz do pai. O pai precisa estar todo momento ali acariciando a barriga, falando com o filho. E o Senhor, ele faz esse papel na nossa vida todos os dias. Ele fala conosco, ele nos agrada, ele nos mima. E muitas das vezes depois que nós saímos da barriga, nós reconhecemos somente a mãe. Nós esquecemos do pai. E a palavra do Senhor diz para mim e para você que ele não se esquece de nós. Pode uma mãe se esquecer de um filho, mas o pai, ele não esquece de mim, de você. Louvado seja o nome do Senhor. Estou com a minha colinha aqui. Eu li algo num site de estudo que eu até compartilhei esses dias. E dizia assim: Jesus não era o Filho de Deus por ter sido criado por ele. Ele é o Filho de Deus pela sua relação de amor e obediência. O Senhor, ele em todo tempo, ele nos ensina que quando nós o reconhecemos e o adoramos, o nosso grau de intimidade é algo muito, muito forte. É um laço que ninguém consegue romper. E eu achei muito lindo esse texto. Mas para a continuação, né, do nosso estudo, eu marquei aqui também e apresentei na aula com as irmãs, que no livro de Mateus 4:1 até o 11, ele vem falar a respeito de quando Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado por Satanás. E dentro desse texto, o Senhor, ele colocou algo muito forte no meu coração e eu pude passar para as irmãs, e eu espero que você também receba dessa forma essa palavra. A palavra nos ensina que nós somos tentados somente naquilo que traz a nossa natureza de pecado em nós. E nos ensina como vencer na palavra, então reconhecendo assim a nossa carne, podendo discernir aonde nós precisamos mudar, para assim então sermos provados, porque o Pai só prova o Filho que o ama, para que então ele possa nos ensinar e nos mostrar que a palavra dele em nós opera a vida. Para você entender um pouquinho melhor. A palavra do Senhor diz para mim e para você que nós em nada nós somos tentados, e sim provados. Nós só somos tentados naquilo que nos atrai e nos seduz, ou seja, a nossa carne. Jesus, ele era 100% Deus. Jesus não precisava ter passado por aquele momento de tentação, mas ele foi porque Deus, ele sabia que aquilo ali seria um testemunho vivo para mim e para você, de aprendermos nós a discernir aquilo que nos chama a atenção. Porque o diabo, em tudo que ele foi tentar Jesus, ele foi tentar o Senhor Jesus nas coisas dessa terra.
Só que os olhos de Jesus nunca estavam nessa terra, os olhos de Jesus estavam nas pessoas que vivem nessa terra. Que você possa aprender nos momentos de tentação que você tem sentido muitas das vezes. E se você quiser saber mais ou menos a respeito disso, no livro de Tiago, capítulo 1, do 13 ao 14, vai te explicar direitinho a respeito das tentações e provações. Que você possa entender que a tentação, ela nada mais é, na minha vida e na sua vida, um alerta do Senhor, para que nós possamos discernir onde nós estamos errando, deletarmos aquilo, apagarmos aquilo, voltarmos ao bom caminho e então podemos ser provados pelo Senhor. E quando nós somos provados, a Bíblia diz que depois da prova, nós recebemos a bênção. Então o Senhor, em todo momento, Ele está nos ensinando como um Pai. Ele está nos ensinando que nós precisamos estar atentos aonde nós temos andado, os caminhos que nós temos frequentado, a quem nós estamos dando ouvido, se é a carne ou se é o Espírito. E para continuação aqui, irmãos, tem colinha, tá? Eu fiz uma anotação que é na adversidade que a voz de Deus é muito mais reconhecível. É na adversidade que eu e você nós passamos que nós buscamos ao Senhor verdadeiramente com toda a nossa alma, todo o nosso coração e conseguimos escutar. Porque nos nossos momentos de prazeres, se nós buscarmos o Senhor, nós não vamos conseguir ouvir, porque o Senhor ele pode ir contra aquilo que agrada a minha carne e a sua carne e nós tamparmos os nossos ouvidos para não entender aquilo que o Senhor está falando. Mas no momento da adversidade, a gente consegue ouvir a voz do Senhor perfeitamente. E eu coloquei algo para as irmãs, que foi algo daquilo que eu tenho buscado, daquilo que eu tenho experimentado com o Senhor, que diz, eu escrevi assim, né? A leitura, ela enche a nossa alma, muda os nossos hábitos e transforma o nosso caminho. E quando eu tive a oportunidade, né, pela graça do Espírito Santo, de escrever esse pequeno trechinho, o Senhor ele ministrava isso no meu coração. Que conforme eu tenho buscado, conforme eu tenho lido, a minha alma tem sido cheia. E as coisas desse mundo, as tentações da minha carne, eu tenho conseguido vencer. Não que eu tenha sido privada de todas elas, não. Mas eu tenho conseguido discernir e vencer. Eu tenho mudado os meus hábitos. E, consequentemente, eu tenho transformado o meu caminho. Não somente o meu, mas o dos meus filhos. Então eu quero pedir para você, né? Mãe, tia, tio, eu não sei se tem homens, né? Também fazendo esse estudo, porque eu acho que independente do gênero, né? Que nós temos, homem ou mulher, nós precisamos em todo momento reconhecer Deus verdadeiramente como Pai. Esse é um estudo que nós estamos fazendo, né? A qual o Senhor colocou no coração da pastora Simone, para nós podermos estar sendo alimentadas, né? E toda semana nós estamos ali e vamos estar aqui também com vocês, mas que vocês possam se entregar verdadeiramente a Deus como Pai. Que você possa estar meditando nessa palavra todos os dias, porque o Senhor ele te ama e Ele quer exercer sobre você um amor incondicional, um amor de segurança, um amor verdadeiro. Amém? A paz do Senhor Jesus esteja com todos e Deus os abençoe.